Nós cantamos músicas que nós gravamos muitas vezes na nossa memória e às vezes estamos por aí cantarolando elas, né? Quem já não se pegou cantando uma música que às vezes nem escutava mais, nem ouviu ninguém falar, nem que seja a música do gás, né? Que passa, a gente grava, a gente memoriza, né? Mas é interessante pensar, por que que você memoriza uma música? Por que que uma música se torna famosa? Ou nos termos mais atuais, né? Por que que a música viraliza nas redes sociais? Muitas vezes você vê músicas que estão aí explodindo e tem muita gente cantando, muita gente repetindo. Existem alguns detalhes que nós podemos dizer que ajudam para que isso aconteça, né? Entre os detalhes você vai ter aí a melodia, né? Conforme a música é conduzida, o tempo da música, mas há um fator que faz toda a diferença para a maior parte das músicas, a própria letra dela. As pessoas se identificam com aquilo que a letra está dizendo e por isso elas memorizam, por isso elas cantam, por isso elas compartilham, por isso elas levam então a música para outras pessoas. Há uma música recente que viralizou, que ficou famosa. Eu não sei quantos já ouviram, mas é uma música que foi interpretada pela Juliane Souza. A música se chama A Jesus. Eu vou ler aos irmãos um trecho dessa música, da letra dela, para vocês poderem entender o que ela ensina, por que ela viralizou. E a música então ela diz assim: na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Não é uma música fácil de se cantar. Não é uma letra que traz assim um aconchego para o coração. Ela é uma música que confronta. Porque a cantora, ela interpreta essa música e ela passa toda a angústia que está vivendo alguém que pecou contra Deus e que agora está então arrependido e quer voltar ao Senhor. Sabe o que é interessante? Qual é o maior grupo que se identificou com essa música? Quem são as pessoas que vão então ouvir essas músicas? Quem vai viralizar uma música como essa? É o próprio público evangélico. E eu vi algumas reações das pessoas que ouviram essa música porque ela foi viralizando, e aí conforme ia passando as pessoas queriam ouvir, e elas queriam reagir, elas queriam mostrar então a opinião delas sobre aquilo que estava todo mundo gostando. E o que é interessante é que muitos ouviram essa música como se a letra dela fosse inovadora. Como se as pessoas não soubessem o que é arrependimento. Como se as pessoas não estivessem vivendo esta realidade no cotidiano deles. E aqui a gente não vai generalizar, mas nós podemos pensar no porquê isso foi feito dessa maneira, né? Porque essa reação. E talvez uma das coisas que nós podemos colocar que justifiquem isso são igrejas que hoje estão distante das Escrituras, para poder ouvir a verdade, para poder ser confrontadas, para poder assim então ouvir sobre arrependimento e não apenas aquilo que agrada aos ouvidos. Muitas igrejas estão assim hoje, ouvindo apenas aquilo que é interessante para eles. Isso gera consequências, né? Porque a partir disso você vai ver uma igreja que perde a sua identidade. Povo que perde a identidade dentro da missão de Deus, estão longe das Escrituras, não ouvem sobre arrependimento, e eles já não sabem mais quem eles são. Eles não vivem para o serviço, não vivem muitas vezes para Deus, às vezes para si mesmos.
E aí você vai ver quantas igrejas por aí se tornaram clubes. Clubes fechados mesmo. Você fala assim, nossa, mas por que que ninguém chega ali? Porque é um clube. Por que que ninguém se sente bem ali? Porque é um clube. Por elas se afastarem das escrituras, elas perderam a identidade de igreja, de povo de Deus inserido nesse mundo. E isso então traz para nós o que é o mais complicado, que é a vida pessoal de cada uma dessas pessoas com o Senhor. Se eles estão longe das escrituras, se eles perderam a sua identidade, isso significa então que o relacionamento com o Senhor foi reduzido na vida dessas pessoas a um dia apenas, a um domingo, talvez uma manhã, talvez uma noite, mas você pode observar que essas pessoas, elas geralmente estão impondo as suas regras em cada ambiente que elas estão vivendo. Elas fazem suas regras na casa, elas fazem suas regras no trabalho, e elas fazem então dessa forma em cada ambiente que elas estão vivendo. Então, a questão que nós precisamos recordar nesta manhã é que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para viver com Ele, mas como vigias neste mundo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias que nós estivermos vivendo. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós refletirmos sobre isso, a ler o texto de Ezequiel, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 16 até o versículo 27. Ezequiel capítulo 3, 16 ao 27. Eu vou ler os versículos pares. Eu peço aos irmãos que me auxiliem lendo os versículos ímpares todos juntos. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Findo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Vai e encerra-te dentro da tua casa. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Bem, até aí. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, diante deste texto que acabamos de ler,
pedimos ao Senhor que nos abençoe, ilumine a nossa mente neste instante de reflexão, para sermos fortalecidos, para podermos compreender o desafio que o Senhor dá a nós em Tua Palavra. Que o Senhor assim molde a nossa mente, molde o nosso coração, de maneira a nós vivermos para o Senhor em todos os lugares, para vivermos para o Senhor em todos os instantes. Ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, o profeta Ezequiel, como a palavra pode mostrar para nós, logo no capítulo 1, ele foi levado entre os primeiros que saíram de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Ele caminha junto com o rei e aos líderes, aos príncipes da nação. Eles caminham então para este início de exílio que o Senhor havia então decretado sobre o seu povo. Quando você olha o versículo 15 do capítulo 3, você vê então que ele agora está entre os exilados. Ele está em um lugar chamado Tel Abib, está então à beira de um rio chamado Quebar. Ele está ali junto com aquelas pessoas, vivendo com eles. É interessante que, conforme o Senhor o direciona, nós podemos entender como é que esse povo está vivendo para o Senhor. Como está a vida espiritual de Jerusalém. Afinal de contas, eles receberam o próprio pesar da mão de Deus antes de estar na Babilônia, pela vida que eles levavam ainda em Jerusalém. Então você vai encontrar um povo que agora está em meio aos inimigos, mas que está da mesma forma como nós acabamos de comentar, de pessoas que não ouvem sobre arrependimento há muito tempo, porque eles sabem a fé, a estrutura, eles conhecem aquilo que Deus os direcionou, a construção do templo, a construção dos muros, a vida, a lei, todos os sacrifícios, eles conhecem. Porém, isso não os leva a uma vida de intimidade com o Senhor. Eles estão então seguros, na certeza de que por ser povo de Deus, então nada de ruim vai nos acontecer, não vai vir nada mais pesado sobre nós. É como se eles estivessem então sem compreender, sem consciência do que de fato o Senhor está fazendo na vida deles neste momento. Mas é interessante de ver que por causa disso, desse distanciamento da verdade, eles também são um povo que se perde em meio à missão que o Senhor os chamou. Que o Senhor fez e os chamou para estar dentro, que é ser luz às nações. Mostrar a verdade do Senhor, refletir sobre o poder de Deus no seu povo, o caráter do Senhor que está moldando a eles. Eles se perdem. Nós vemos então que eles se distanciam, isso vai gerando consequências. E por isso esse povo está vivendo apenas de forma religiosa. Eles estão na Babilônia, mas não estavam diferentes enquanto eles estavam em Jerusalém. É como se eles já estivessem há muito tempo em meio a terras estranhas, servindo a deuses estranhos, porque já estavam longe do Senhor. Nesse cenário, nós temos então o profeta Ezequiel, que é um sacerdote que foi levado junto ao povo para este exílio, e agora ele se encontra no meio deles, e está sendo chamado pelo Senhor para anunciar a verdade, para convocá-los a voltar à vida, ao serviço que eles jamais deveriam então ter se afastado. Para serem, como a palavra vai nos mostrar, vigias de Deus no lugar onde eles estivessem vivendo. Seja alguém encarregado por anunciar a verdade do Senhor, sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas do Senhor, mesmo na Babilônia, mesmo que incomode, mesmo que aquelas pessoas então não queiram ouvir deles. Mas nós somos da mesma forma chamados como eles, estamos no meio de um povo muito semelhante. E assim então nós precisamos entender o que este vigia faz e por que ele o faz. E o texto começa mostrando para nós, então, no versículo de número 16, que o Senhor, então, traz a sua palavra
para o profeta, mas não questiona o profeta se ele tem interesse em atuar nessa função. Se ele quer ser o vigia, se ele quer servir ao Senhor em meio à Babilônia. Não há aqui um momento onde ele coloque diante de Israel, no grupo do WhatsApp, uma enquete para falar assim: quem quer ser vigia? Não. O Senhor está chamando o seu servo para ser vigia sobre Israel. Desculpem, Ezequiel para ser vigia sobre Israel. Quando ele diz: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás e avisarás da minha parte. É importante nós entendermos que o Senhor está nos chamando para nós sermos vigias, atalaias, os sentinelas, aqueles que vão avisar as pessoas sobre a verdade, vão anunciar a verdade. É diferente do que muitos acabam entendendo, de que este é um chamado específico para uns ou outros apenas. De que anunciar sobre a verdade do Senhor, ela é específica apenas para um grupo seleto de pessoas. Porque aqui o Senhor não está analisando as características de Ezequiel, não está então observando se ele está disposto, animado, onde ele está ou não. Deus simplesmente o chama. Deus nos chama e Deus nos envia à terra onde Ele quer, ao lugar onde Ele quer que o seu povo esteja então proclamando a sua verdade. Veja então que a palavra do Senhor nos mostra que Ezequiel não está num lugar que para ele era comum. Ele não está dentro de uma igreja. Ele não está num lugar confortável. Ele está num lugar inimigo, no meio dos povos estranhos, no meio de idolatria. Ele não está ali perto do templo. Ou seja, o Senhor não está escolhendo um lugar específico para você, com conforto, com tranquilidade, você começar a proclamar a verdade. Foi no lugar mais improvável e Deus nos chama a proclamar nos lugares onde nós estamos, por mais que seja improvável aos nossos olhos. Onde está então a planta dos nossos pés? Nós somos chamados a divulgar as boas novas sobre o nosso Senhor. Vejo que muitas igrejas estão muito bem estruturadas hoje em dia. Muitas pessoas estão diante dos cultos, são com as suas igrejas bonitas, mas esqueceram da sua função. Se distanciaram desta verdade porque selecionaram que era outro que deveria cumprir com esse chamado. Mas o Senhor então está colocando cada um de nós para nós proclamarmos sua verdade onde estamos. O vigia estava na torre, estava nas muralhas, e é onde nós estamos sendo colocados. Você pode observar a sua vida, que é diferente dos irmãos, talvez, na circunstância em que cada um está. Porque você foi chamado para ser vigia dentro da sua casa. Você não escolheu para estar nessa casa. O Senhor direcionou a sua história. Você não escolheu para ser pai, para ser mãe. O Senhor assim direcionou a sua história. O Senhor te colocou nessa circunstância. O Senhor então te abençoou para que você estivesse ali. Você não escolheu o ambiente de trabalho que você está hoje, por mais que você tenha se esforçado para. E a impressão que dê, a primeira, é que tudo aconteceu pela nossa força, pela nossa vontade. Mas quem abriu a porta, quem direcionou, quem abençoou para que você estivesse ali, foi o Senhor. Deus colocou cada um de nós no lugar onde nós estamos, para nós cumprirmos a missão de sermos vigias nesses lugares. Anunciar, exortar se for necessário, quando possível, apontar o caminho para que as pessoas possam entender a verdade do Senhor.
Mas algo interessante que o Senhor então afirma para Ezequiel, que o texto nos mostra, é que aquele que vai anunciar, ele não vai determinar o destino eterno daquele que está ouvindo. O Senhor o chama, o Senhor o coloca naquele lugar, mas o Senhor então usa ele apenas para que ele então fale aquelas pessoas. E é muito importante nós entendermos isso. Nós não somos responsáveis e não temos autoridade sobre o coração das pessoas que estão nos ouvindo. É o Senhor quem eu tenho. É o Senhor quem vai direcionar os corações. Ezequiel não tinha nenhum poder para mudar a vida daquelas pessoas, mas o Senhor o tinha. E é muito interessante quando o texto mostra para nós que nos 4 alertas que ele deveria então atender conforme o Senhor direciona, quando ele fala sobre o perverso, veja que num instante ele diz: se você avisar o perverso ouvir e permanecer no seu caminho, ele vai morrer. Mas ele também diz: se você não avisar o perverso, e o perverso então não entendendo a verdade, o que ele vai fazer? Ele vai morrer. Ou seja, quando ele está tratando do perverso, ele está tratando do rebelde, ele está tratando daqueles que não conhecem a verdade do Senhor, independente do vigia, independente do profeta, independente do anúncio, o perverso irá morrer, irá sucumbir longe do Senhor, pela rebeldia do seu coração. Porque não é o vigia, não somos nós responsáveis pelo que acontece no coração das pessoas. Mas é o Senhor quem vai direcionar. A única questão que o texto nos mostra é que Ezequiel tem um chamado. E esse chamado é para anunciar. Anunciar aquilo que o Senhor colocar então em sua boca, para que ele possa então dizer. Ele não deveria dizer nada além do que o Senhor ordenou. Então, às vezes nós nos colocamos como vigias de Deus, queremos falar da nossa forma, queremos comunicar a nossa verdade, queremos que as pessoas mudem do nosso jeito, no nosso tempo. É a vontade de Deus. É o tempo do Senhor. É Ele quem está direcionando as vidas daqueles que estão ouvindo o Evangelho através de nós. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós observamos como Ele atua como este vigia perfeito, que nunca descansou de proclamar a verdade, que nunca se omitiu diante das dificuldades, que nunca deixou então de falar àqueles que estavam com ele aquilo que era preciso para que eles entendessem o caminho que eles estavam indo. Ele falou sobre arrependimento, ele direcionou. Às vezes nós olhamos o cenário da igreja e vemos quantas pessoas não falam aos seus para que eles mudem o caminho que eles estão vivendo, para que eles sirvam ao Senhor, para que eles voltem ao arrependimento diante de Deus e assim sirvam ao Senhor. Aquilo que Ezequiel então vai começar a fazer, pela sua limitação, se cumpre de forma perfeita em Cristo Jesus. Por isso nós podemos dizer que aquele que anuncia com fidelidade sempre será apenas um eco, uma parcela, uma tentativa de fazer aquilo que o Senhor, então, o Senhor Jesus fez na sua perfeição. Mas veja então que diante dos exemplos que a palavra nos traz, a partir do versículo 18, você terá então um exemplo no 18, no 19, e depois você tem 20 e 21, quando ele fala sobre o justo. A maneira como o Senhor está direcionando Ezequiel é para que ele entenda sobre as consequências que ele recebe se ele não anunciar esta verdade. O Senhor então diz: se você não fizer, o sangue será requerido, será exigido das suas mãos. Essa é a responsabilidade
de todo aquele que é chamado pelo Senhor para ser vigia. Recebe culpa se não o faz. Está em desobediência diante de Deus, porque o Senhor o chamou para fazer, e optaram então por caminhar conforme a sua própria vontade. O texto está trazendo, através de Ezequiel, ainda um momento onde Jerusalém não cai completamente. É um primeiro grupo, então, que foi levado cativo à Babilônia. Mas quando você chega próximo ao capítulo 25, capítulo 33 de Ezequiel, aí você vai ver então que de fato Jerusalém é cercada e ela é completamente levada cativa. Inicialmente a palavra do Senhor a Ezequiel é sobre esse momento. Para que aquelas pessoas que não fossem alertadas sobre a maldade, sobre a vida, elas receberiam o juízo de Deus quando o cerco em Jerusalém então viesse a acontecer de forma completa. E ali eles sim poderiam em batalha contra os babilônios, poderiam mesmo morrer, poderiam perder a sua vida. Da mesma forma, os justos poderiam perder a sua vida. Quando o texto fala sobre a alma no Antigo Testamento, nesta palavra, ele não está necessariamente falando para aquele povo que eles perderiam salvação, mas sim a vida por causa das batalhas que eles estavam sofrendo diante do juízo de Deus. Mas ainda assim, quando você olha de uma forma a atingir a cada um de nós vemos que a falta de anúncio pode levar muitos a se afastar do Senhor. Pode levar muitas pessoas a não compreender a verdade. Mas ainda assim, não mudará o destino dessas pessoas. Mas é a nossa responsabilidade anunciar a eles. Porque quando nós nos calamos, nós estamos concordando com isso. Nós conhecemos muitas pessoas que vivem conosco e nós sabemos que estão erradas diante de Deus. Suas vidas estão longe da verdade. E quando nós optamos por não falar, nós estamos falando, está tudo bem, vamos caminhar junto. Concordamos com eles. Isso nós fazemos quando nos omitimos dentro de casa, quando vigias nós somos dentro do lar e nós temos filhos que estão agindo conforme as suas próprias vontades, que não querem mais saber da vontade do Senhor, que estão debaixo dos nossos lares, da nossa responsabilidade, e nós optamos em não comunicar, não anunciar mais a verdade. Estamos concordando com eles. Estamos dizendo, tudo bem você caminhar dessa forma. Ou você está em um ambiente de trabalho com os seus colegas, onde você já ganhou uma certa intimidade, onde você já tem a confiança dessas pessoas, você consegue falar abertamente com eles, e você percebeu que tem uma circunstância, mas você não quer falar para não criar dificuldade no relacionamento. Estamos concordando com eles. Estamos optando por não falar. O mesmo acontece no ambiente dentro da igreja. Quando nós estamos com os irmãos e não falamos, há uma responsabilidade que cai sobre o vigia do Senhor. Aqueles então que são chamados para anunciar. Deus não está aqui cobrando Ezequiel sobre a mudança, sobre a forma como as pessoas vão se comportar. Ele está então cobrando e direcionando Ezequiel para que ele seja fiel, para que ele obedeça, para que ele ouça a verdade e ele comunique essa verdade para todas as pessoas que estiverem perto dele. Você não vai converter ninguém. Você não vai mudar o coração dos seus filhos. Você não vai mudar o coração dos seus irmãos na igreja. Você não vai mudar o coração das pessoas. Você vai apenas anunciar. Essa é a nossa responsabilidade. Quando não o fazemos, assim como o Senhor então diz, o sangue, a vida dessa pessoa será trazida como culpa sobre nós, o não anunciar.
O apóstolo Paulo ele vai mencionar essa mesma expressão. Atos capítulo 20, versículo 26, ele diz: protesto, no dia de hoje estou limpo do sangue de todos. Porque ele estava fazendo isso. Ele estava anunciando. Ele estava com coragem falando a verdade àquelas pessoas. E veja, avisar aos seus é sinal de amor. Exortá-los é sinal de que você quer que eles entendam a verdade, que eles saiam do caminho que eles estão, que eles saiam então da direção ao abismo que eles estão caminhando, para que eles venham e estejam com o Senhor. Isso é sinal de amor, quando nós ignoramos, não falamos a verdade. Estamos nos omitindo, nós estamos demonstrando que de fato nós não amamos essas pessoas. É preciso anunciar. Há uma responsabilidade sobre nós, como vigias do Senhor, de falar a verdade a quem estiver conosco. O Senhor está nos dando oportunidades, o Senhor está nos direcionando para nós cumprirmos a este chamado. Veja então que aqueles que desobedecem podem levar inclusive justos a se afastar do Senhor, a andar por caminhos que não são agradáveis, porque não avisaram, não direcionaram. Sangue, a culpa recai sobre aqueles que o fazem. Interessante então que esta responsabilidade, esta culpa de sangue, esta morte exigida, ela vem então sobre Ezequiel nesse tempo. E ela nos atinge pela responsabilidade que nós temos perante a seriedade que devemos levar para com o chamado do Senhor. No final deste trecho, a partir do versículo 22, há uma circunstância que parece diferente aos nossos olhos, porque o Senhor ordena ao profeta que ele então entre em sua casa, se feche ali. E então no versículo de número 25, ele diz que ele levará outras pessoas, possivelmente então inimigos, que o amarrarão, e ele não conseguirá sair daquele lugar. E que além disso, versículo 26, ele fará com que a língua dele se pegue ao seu paladar, ou seja, é como se ficasse presa dentro da sua boca, tornando o profeta mudo, impedindo então que ele fale aquelas pessoas naquele momento. Parece não ser coerente uma fala com a outra. Porque em um momento o Senhor está ordenando que o profeta seja o vigia, que ele anuncie, que ele fale, mas em outro instante ele diz: vai para sua casa, se feche lá, porque eu vou então fechar os seus lábios e você não vai falar. O Senhor não está trazendo castigo para Ezequiel, mas está mostrando ao profeta que é ele então quem direciona o seu povo, que é ele quem usa o seu povo para falar o que deve falar e quando eles precisam então falar. Ou seja, muitos momentos você pregou a palavra, você anunciou, você não viu pessoas sendo transformadas, todos aqueles que você se esforçou para anunciar a Cristo, você talvez olhe e diga assim: não deu certo, eu acho que eu errei, eu acho que eu falhei, e talvez por um instante você para, você até desanima, você fala: não vou falar mais. Não é porque a verdade do Senhor não está mais com você. Não é porque você não conhece ao Senhor, que você não está vivendo com Cristo. Mas é que muitas vezes o Senhor está impedindo o seu povo, os seus vigias, de anunciar. Mas o que é mais interessante é que ele diz no versículo de número 27, quando eu falar contigo, direi que fale a tua boca e lhes dirás. Muitos momentos a igreja se cala não porque ela escolheu se calar, mas porque o Senhor está dizendo para ela se calar. Para ela ficar sem anunciar desta forma ou neste momento. Mas da mesma forma, quando o Senhor desperta o seu povo, quando o Senhor chama os seus para serem os vigias e abrirem suas bocas para falarem a verdade, Ele assim o fará. E a igreja se levanta
como o atalaia deste mundo, como o vigia sobre o lar, sobre a nação, sobre o lugar onde nós estamos vivendo. Porque nós vamos então anunciar aquilo conforme o Senhor está orientando, pois somos submissos à sua autoridade. É o Senhor quem está escrevendo a história, direcionando a história da igreja, do seu povo em cada geração, no meio de cada contexto. Existiram momentos na história como este com Ezequiel, que o Senhor então fez os seus servos não falarem. O maior destes estava então diante de Pilatos, quando ele estava sendo acusado, quando ele estava então sendo humilhado pelas pessoas. Ele não abre a boca, assim como o profeta Isaías havia mencionado. Perante os tosquiadores, uma ovelha muda, Cristo permaneceu calado perante Pilatos, para que nós pudéssemos então anunciar, para nós termos a oportunidade de falar às pessoas conforme a vontade do Senhor, conforme o contexto que nós estamos vivendo, conforme a geração que o Senhor nos inseriu para nós então o obedecermos. Nós não somos mais escravos dos nossos pecados, nós temos liberdade. Liberdade para servir. Liberdade para mostrar às pessoas que existe um caminho apenas para seguir. E o Senhor assim o faz com o seu povo, usando a igreja para proclamar a verdade. Isso se torna mais intenso quando você começa a ler o livro de Atos. Que você vê o Senhor então no Pentecostes dando à igreja a voz, o conhecimento, para que eles possam falar, para que eles possam anunciar sobre Cristo. Mesmo que ao longo de Atos, em alguns momentos, o Senhor diga: vocês não vão por aqui, vocês não vão falar neste lugar, mas vocês vão falar desta forma, neste lugar, a este povo, porque é Ele quem direciona. É o Senhor então quem está chamando cada um de nós, para nós podermos então falar que existe sim um caminho, e este caminho só pode ser vivido aqueles que se arrependem, aqueles que se voltam ao Senhor por meio do que Cristo Jesus fez. Todas as vezes que você então for conversar com alguém sobre o Evangelho, for ensinar no seu lar, for pregar a palavra no ambiente que você estiver, lembre-se, você não é a autoridade maior sobre aquilo que está acontecendo, mas é o Senhor. Ele te chama, Ele está te direcionando. Ele está levando você a anunciar esta verdade no lugar onde você está. Assim como com Ezequiel, que o povo estava vivendo rebelde, assim como para com o chamado deste servo do Senhor, havia um povo que talvez nem ouvisse o que ele estava para falar. Nós somos então colocados pelo Senhor em meio aos nossos lares, as empresas, a nossa vizinhança, aos nossos amigos, para que eles possam entender que nós não fomos chamados para ouvir só aquilo que nós gostamos, mas para ouvir a verdade do Senhor, que por vezes nos confronta, mas é exatamente nesses momentos que nós voltamos à obediência ao Senhor, olhando para Cristo, submissos à fé que o Senhor nos concede por meio de Cristo. A igreja tem a capacidade então de se colocar de novo no seu posto, na torre de vigia, nas muralhas onde eles se colocavam, para anunciar com fidelidade. O Senhor não está diante de nós cobrando resultados ao longo da nossa vida, e você jamais vai ser cobrado por isso, porque não é essa a sua função. Mas apenas que seja fiel, que olhe para o Senhor e com fidelidade obedeça, sirva, anuncie a verdade sobre o Senhor, porque este é sinal do amor do Senhor a este mundo. É o Evangelho, é aquilo que transforma, por mais que confronte, por mais que incomode,
Por mais que as pessoas que você conviva, elas nunca tenham entendido o evangelho verdadeiro, é este o sinal do amor que você vai levar para essas pessoas, para elas entenderem de fato quem é o Senhor Jesus. Qual é o caminho que vai trazer a elas a redenção. Que Deus assim nos conceda a fé para nós podermos olhar para Cristo no lugar onde nós estivermos. Que o Senhor nos conceda a fé para nós sermos fiéis às Escrituras, anunciarmos aquilo que o Senhor então traz para nós. E que o Senhor nos dê fé para nós descansarmos, esperarmos a maneira certa, a estratégia certa, para nós podermos então falar às pessoas sobre o nosso Senhor. Para que elas entendam, e se for a vontade de Deus, elas passem a viver conosco, em submissão ao Senhor, o chamado que nós temos dentro desta responsabilidade, de falar apenas. Não estamos aqui para que os outros nos vejam, não estamos aqui para que as pessoas nos reconheçam, que elas aprovem os nossos resultados, para que elas aprovem as nossas palavras, a maneira. Não é isso, é apenas para nós sermos fiéis. Apenas para nós olharmos para o Senhor na sua palavra e nós então o obedecermos. Que Deus assim nos abençoe para nós continuarmos a nossa vida honrando a Ele, servindo a Ele, para que todos conheçam a verdade sobre Cristo. Eu gostaria neste momento de pedir a você que feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos dê fé, aplique a sua palavra em nosso coração, para nós entendermos a nossa responsabilidade como povo dele, para nós podermos viver submissos à sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, nós neste momento agradecemos ao Senhor, porque a tua palavra, ela vem nos levar à consciência de que nós somos vigias do Senhor, atalaias do Senhor, chamados para uma tarefa importante, uma tarefa que é um grande privilégio que recebemos diante do Senhor, de sermos porta-voz da verdade, boca do Senhor nas nossas casas, no ambiente onde nós trabalhamos, onde nós vivemos. Mas, ó Deus, nós pedimos por misericórdia, porque por vezes a tua igreja não tem cumprido com essa verdade, por medo, por receio, por constrangimento. E nós clamamos a Deus que o Senhor nos ajude a honrar o sacrifício que Cristo Jesus realizou na cruz por nós. O sangue derramado para nos libertar. Nós pedimos ao Senhor que nos dê ousadia, que nos dê intrepidez, que nos dê sabedoria, para nós podermos assim obedecer ao Senhor, ó Pai. Nós somos servos teus, discípulos do Senhor, e nós queremos, ó Pai, levar outras pessoas à vida no reino, à vida de paz com o Senhor, a ter esperança, Deus. Por isso nós clamamos que o Senhor use as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor assim nos direcione, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor assim cumpra a sua vontade na vida de cada um de nós. É no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, é com privilégio que nesta manhã